Gente querida, eu quero ler com vocês aqui Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Esse texto é uma espécie de síntese muito oportuna, pertinente, do que nós somos e aquilo a que respondemos. Obrigado. Mateus capítulo 11, verso 28. A gente vem estudando Mateus aqui nesses últimos domingos, e nesse domingo especial em que a gente celebra o aniversário da igreja, muito oportuno, eu tenho absoluta certeza, você recapitular comigo a que chamada nós respondemos, ou a que devemos responder. O texto diz assim, vários de vocês devem conhecer de cor, você pode acompanhar aqui na tela, aí na sua Bíblia, no seu smartphone, um convite de Jesus tocante, comovente, impressionante, desconcertante, sobre todos os aspectos. Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus, então, convida gente cansada e se sentindo sobrecarregada, isso é, carregando mais do que o que poderia suportar. E a promessa e o teor essencial do convite de Jesus indica que em você, aquecendo a esse convite, você vai receber alívio. É, portanto, um convite irrecusável. Quem não quer descansar na vida, na alma, no coração? E prossegue Jesus dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nesse ponto, Jesus qualifica a natureza do cansaço e da sobrecarga. E achareis descanso para a vossa alma. E finaliza o seu tocante convite dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nessa passagem, você que estuda a Bíblia há algum tempo, ou quem sabe não estuda, mas você vai perceber que Jesus lança a mão de uma metáfora alusiva a um elemento que era muito familiar, muito do conhecimento daqueles seus interlocutores, que era o jugo. A gente conhece isso, mesmo sendo nós aqui uma igreja bem urbana. O jugo é aquele elemento posto, por exemplo, sobre 2 bois, no pescoço de 2 bois, animais de tração, que vão, dessa forma, trabalhar de maneira mais eficiente, mais eficaz, com melhores resultados, com menor esforço, dando conta da tarefa, em geral, muito penosa, de arrastar um peso, de arar um campo. É a isso que Jesus se refere. E há 2 perguntas que acho que vale a pena a gente responder aqui, ligeirinho, nesse texto. Em primeiro lugar, de volta à questão, Jesus se refere exatamente a que tipo de cansaço e de sobrecarga? Porque dependendo da natureza do cansaço a que Jesus se refere, é coisa que você pode resolver com férias. Férias é um negócio delicioso. Para alguns é um tormento, eu sei. Porque tem gente que ama tanto o seu trabalho, ou que se esconde num trabalho muito frenético, e as férias podem ser um problema. Tem gente que adoece quando tira férias. Tem alguém assim aqui? Você só reflete no seu coraçãozinho, acho que não. Mas, às vezes acontece assim, você espera ansiosamente pelo seu período de férias, e no seu primeiro dia você pega uma virose, e passa 15 dias dos seus 30 de férias, para quem tem esse privilégio de tirar férias assim, doente. Mas, enfim, dependendo da natureza daquilo a que Jesus se refere, a terapia é uma ou é outra. Um spa
Eu nunca fui para um spa, mas imagino que deve ser uma coisa super deliciosa. Esses dias, alguém, também não vou citar aqui para não constranger meus amigos, irmãos da igreja, um grupo da nossa igreja fez uma viagem um pouco exótica, extraordinária, maravilhosa, aí por certas regiões do planeta, e alguns me contaram que lá descansaram, não sei se era exatamente um spa, mas deve ter sido alguma coisa assim, massagens no pé, aqui nessa região do pescoço, você fica com um pescoço duro de tensão, enfim. O que é que cansa, de fato, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, e a que Jesus se refere? Eu vou dizer para vocês aqui alguns elementos, você pode concordar ou não concordar, mas me parece que eles nos cansam profundamente e podem nos levar a uma situação de exaustão completa, total, a ponto de alguns desesperarem da vida, dizendo, olha, chega, basta, não quero mais saber, como alguns dos profetas de Deus, simplesmente por sua sensibilidade espiritual, à vista de um contexto completamente caótico. Pediram que a sua vida fosse terminada por Deus, porque não aguentavam mais. Davi, orando no Salmo 55, diz assim, quem me dera asas como de pomba, eis que voaria e fugiria para o deserto, e me abrigaria do vendaval e da procela. Você já teve vontade alguma vez de dormir, não estou dizendo assim, coisa muito dramática, de se suicidar, não chega a esse ponto, mas de dormir bem, legal mesmo, alguns dias, já teve vontade? Dias e dias dormindo, e eventualmente acordar num lugar diferente, como Davi orou, Senhor, eu queria asas, queria ser um ser alado, para que pudesse ser transposto metafisicamente para um ambiente diferente de descanso. O que é que pode cansar você? Bom, começa pelo seguinte, a vida pode ser extremamente extenuante e cansativa. A vida que frequentemente surpreende você, a mim, a nós, com um enredo que parece que não faz o menor sentido, parece não fazer sentido algum, parece ser escrito por um roteirista louco, doido. Ou será que não é assim? Jornais hoje, alguns publicaram o assassinato terrível, bárbaro, de um pastor, aqui em Pendotiba. Não que a vida de um pastor valha mais do que uma vida outra qualquer, mas um negócio maluco, louco. O pastor Josué comentou aqui comigo, parece que a gente está assim. Eu disse para ele, Josué, é guerra civil, de fato. A vida pode se tornar nesse elemento, a produzir uma pancada tão grande no seu coração e na sua história, de modo que você se sente exausto, não aguenta mais. E os seus desdobramentos outros? Uma coisa maravilhosa, bênção na nossa vida, pode se tornar um elemento de desgaste até a morte. Recentemente eu falei para vocês aqui, fazendo várias ressalvas, para você compreender, que eu não queria ser ofensivo, mas eu disse para vocês, a família, por exemplo, família é bênção, mas para alguns é justamente o foco das maiores disfuncionalidades e cansaços que a vida lhes poderia propor. Tirando a minha casa, que é perfeita, olha, as demais, todas têm problemas. É verdade, lá tudo funciona certo. Já falei para vocês, o único problema que eu tenho no meu casamento é que eu sou super flamenguista e minha mulher é super tricolor. Isso nos divide o tempo todo. Nessa matéria de suma importância, decisiva para os destinos da nossa vida e do nosso país, tão sofrido. Família. Os filhos que insistem em fazer o seu próprio roteiro, o seu próprio caminho, apesar de todo o seu investimento, de tudo que você fez. Isso pressiona, aflige, machuca, eventualmente, filhos cujos pais não lhes oferecem descanso. Está aí nas telas de cinema, um filme muito comovente. Eu não estou endossando absolutamente a trajetória desse astro da música popular, o Elton John.
E é uma história dura, de como ele foi completamente rejeitado desde o começo, por um pai esquisitão, frio, e o garotinho queria um abraço. E uma mãe bizarra. A família pode representar um foco muito grande de cansaço existencial, emocional, espiritual. Querem ver mais o que pode cansar muito o coração e a vida da gente? As surpresas indesejadas, indesejáveis, que jamais passaram pela sua cabeça e que às vezes nos acometem no auge de um determinado ciclo da sua vida, profissional, da própria saúde, repito o termo, uma pancada inesperada. Você diz, como? Isso me acontece? Cansando o meu coração, enfermando a minha alma. Fiz um casamento, pouco tempo atrás, numa circunstância dura, porque poucos dias antes da celebração desse casamento, amigos muito queridos, não são aqui da igreja, nem são de igreja evangélica, mas o pai da noiva teve um problema, aparentemente casual, passou mal, e eu conversei com a noiva, aqui nesse gabinete, e ela me disse, meu pai foi internado e tudo, mas está tudo certo, tudo legal, fez todos os exames, está tudo muito bem. Não estava nada bem. E ele teve que ser operado no auge da sua vida, da sua história, tudo pronto, preparado para passar um ciclo especial de vida, acometido por um tumor seríssimo, grave. Isso cansa. Qualquer pessoa minimamente normal vai se sentir exausto. Vinde a mim, diz Jesus, os que estão cansados. O termo fazia referência aqui na etimologia do termo, e nos que estudam bem o grego, indicação de um cansaço fruto de uma jornada muito exaustiva. Como se fosse Jesus dizendo, um caminhante que vai avançando, encontrando tanto embaraço nesse trajeto que se sente esgotado. E mais do que esgotado, assustado, com medo, com a perspectiva ou com a possibilidade muito concreta diante de si, de que não vai dar conta de chegar ao final do percurso. Cansaço. Ou referência a um dia exaustivo, extenuante, de um trabalhador braçal. Vinde a mim, vós que estáis cansados, de Jesus, sobrecarregados. O termo é referência a uma sobrecarga de natureza emocional, existencial, espiritual. Alguém que é sobrecarregado, isto é, que recebe cargas muito superiores àquilo de que ele poderia dar conta. Isso pesa, isso sobrecarrega responsabilidades das quais ele tem que dar conta, com as quais ele tem que lidar, ele não sabe o que fazer. O que fazer da vida? Como dar conta de uma vida que me escapou completamente do controle? Isso cansa a alma, a vida e o coração. Algumas outras questões mais podem cansar. Alguns estão cansados, como eu estou, confesso aqui para vocês, com a intimidade que a igreja me reserva, das discussões políticas. Tem uns 3 ou 4 temas que eu gosto muito de conversar, não necessariamente nessa ordem. Gosto muito de falar sobre igreja, claro, gosto de conversar sobre política, sobre artes, embora eu não entenda absolutamente nada, não fosse ter casado com aquela maravilhosa mulher, Moniquinha, sensível, que fez curso, faculdade de artes e tudo mais, e que me inseriu nesse mundo. Gosto muito de assistir filme, ver peça e tudo, pelo menos é um bom tema, ótimo.
e que expressa aspectos da vida de maneira tão maravilhosa, tão bela, tão inspiradora. E, claro, gosto de falar de futebol. Aí, nesses 4 temas que eu listei aqui, 2 têm sido para mim uma complicação. O primeiro é futebol, porque o meu time é tão superior aos demais, que é o tipo de discussão que perdeu completamente o sentido, não tem graça. Perdeu a graça. Não tem mais. Estou falando sério, gente. Esse assunto é só contabilizar o ganho. Encontrei aqui com o irmão ontem, na festa, esposo da Magali, ele me disse alguma coisa assim, Mengão, tudo, rumo à vitória. Algo mais ou menos assim. Eu falei, será que agora vai? Agora parece que vai arrebentar, geral. Esse assunto está do lado de fora. E o assunto político? Impossível você falar desse assunto, a menos que seja com quem concorde com você. É ou não é? Não está assim? Dá choque, afasta todo mundo, gera problema, separa a gente de família, bloqueia contatos de Facebook, dá dor de cabeça, agressões verbais entre gente que se amava. De um lado o Fagner, de outro Chico Buarque de Holanda, não se falam há 10 anos. Loucura completa e total. Não dá para falar desse assunto, desse tema. Cansa. Jesus se referia a um outro tipo de cansaço também, produzido por uma religiosidade. Aliás, era o centro e o foco dessa sua mensagem, desse seu convite. Gente, como os escribas e fariseus, que prescreviam uma religião na qual a salvação dependia de um esforço impossível. Jesus, esse texto mesmo de Mateus, capítulo 23, verso 4, ele diz assim, vocês atam fardos pesados e difíceis de carregar sobre os ombros das pessoas, e vocês nem mesmo com o dedo se dispõem a mover tais fardos, ou seja, era uma religiosidade altamente opressiva, opressora. Quem sabe alguns se sentem cansados assim, não dando conta das obrigações religiosas que lhes são impostas na perspectiva de você se apresentar melhor diante do Deus, conseguir espaço no céu. Então, a esse Jesus se dirige, cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Segunda pergunta. Que processo é esse? Como isso pode acontecer? Porque, francamente, eu tenho absoluta certeza que posso falar por todos nós, 100% de nós aqui neste lugar, todo mundo, diante dessas canseiras da vida, e me permita dizer, você sabe, nenhum de nós vai escapar de umas ou outras destas circunstâncias. Você pode ser o santo que for, o crente que for, ler sua Bíblia, orar, viver pela graça, mas lá pelas tantas, esse impacto dessa canseira vai bater a porta da sua vida, do seu coração. Não é vaticínio, não é maldição, não é nada não. É a observação da realidade da vida. Jesus me chama. E essa gente aqui, que celebra 53 anos de vida, da igreja, é a gente da canga de Jesus, que aceitou esse convite e continua aceitando esse convite, que tem que ser objeto da nossa aquiescência diariamente. E uma vez alcançados e abençoados por esse convite que produz alívio e descanso, nós somos chamados a nos tornarmos porta-vozes na direção de outros, dando a mesma maravilhosa notícia da possibilidade de descanso que só se pode ter em Cristo, em Jesus. Como é que isso pode acontecer? Que processo é esse? Cristo diz assim, veja comigo, vinde a mim. O primeiro elemento muito objetivo desse convite, ou da resposta a esse convite, que pode produzir, aliás, vai necessariamente produzir descanso para o seu coração cansado, esse descanso que Rivotril não dá jeito, que Spa não dá jeito, que muito dinheiro no bolso não dá jeito,
que vida sossegada não dá jeito, é um cansaço que insiste em bater a porta da alma, do coração, da mente, das emoções. Jesus diz: vocês vão encontrar descanso se vierem a mim. É por isso que na celebração desse nosso aniversário, mais um, nós queremos reafirmar isso. Queremos ir para Jesus. É com Ele que a gente tem que tratar. A igreja é abençoada, maravilhosa, um encontro delicioso de obras sociais, de confraternização, como a gente ouviu aqui. É bom aqui, encontro os meus amiguinhos, tem lanchinho, tem opção de coisa, mas nosso encontro é com Jesus. E ou você se apresenta com vida, sonhos, problemas, cansaço, alma, a Cristo, ou não há remédio, alívio e descanso bastante para a sua alma e para o seu coração. Então a primeira questão é assim: Jesus chama, e chama para que você troque de jugo. Vocês viram? Jesus disse: vocês vão trocar de fardo. Há sobre vocês um fardo que sobrecarrega, pesadíssimo. Troquem pelo meu que é leve. Vocês têm sobre si um jugo que amarra, que escraviza, que adoece a vida de vocês. Substituam-no pelo meu jugo, que é suave. Uma outra tradução diz: meu jugo é útil, ele vai servir para abençoar a vida de vocês nessa difícil trajetória da vida. Isso quer dizer que todos estamos debaixo de algum jugo. E o convite de Jesus é para que você assuma o dele. As implicações são as seguintes: se colocar na metáfora de Jesus, debaixo do jugo de Jesus, significa trabalhar, porque o jugo era um elemento de produção no campo, de aragem da terra, de carregamento de pesos muito sérios e graves, mas de maneira especialmente facilitada. Tendo Jesus ao lado, tendo o Senhor partilhando das minhas cargas, facilitando a minha vida. Para um animal, puxar aquela carga sem o jugo seria mais do que extenuante, impossível, lascaria suas costas todas, seria impossível. O jugo fisicamente distribui a carga com o outro e facilita a tarefa. Você tem uma tarefa, eu tenho, chamados para uma missão que só se pode executar, uma vida, o trabalho, enfim, muitas coisas a realizar, mas isso lhe será penoso e eventualmente impossível, destruindo as suas energias, esgotando você, a menos que você o faça ao lado de Jesus. É isso que ele diz. Colocar-se debaixo do mesmo jugo de Jesus significa receber a direção dele, porque você, sem Cristo, está sendo dirigido por outras forças, inclusive essas erráticas que operam dentro do confuso coração humano. Então Cristo diz: venham a mim e assumam o meu jugo, de modo que vocês contem com minha companhia o tempo todo, com a força e a minha direção. E esse peso haverá de ser distribuído com Cristo também, mediante a bênção do esforço e do compartilhamento desse peso, dessa tarefa, com outros irmãos e irmãs. É isso que a igreja faz. E achareis descanso para as vossas almas. E diz Jesus: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Por que será que alguns que até se apresentam diante de Jesus, parece que não descansam nunca, não descansaram? Algumas possibilidades. Ou porque efetivamente continuam sem transferir os jugos do seu pescoço, da sua vida, se aproximam de Jesus pertinho, mas continuam com o jugo. Essencialmente significa querendo mandar na sua própria vida, achando que pode controlar a sua vida, quando na verdade você está sendo tangido por outras forças, inclusive infernais. Outra questão é que alguns se colocam debaixo
do jugo de Jesus, mas trabalham e continuam vivendo como se não estivessem debaixo do jugo dele. Tipo um animal bravo que fica debaixo do mesmo jugo, mas não quer aprender a caminhar, não quer a direção que ele dá. Convite para vocês, nessa noite, você que já recebeu a Cristo na sua vida, no seu coração, mas sente esse peso, esse cansaço. Disse para vocês aqui, bateu no coração de Jeremias, profeta, homem de Deus, Abacuque, num grito terrível, disse: Senhor, eu não aguento olhar à minha volta e ver essa violência horrorosa dos caldeus, que massacram a nossa gente impiedosamente. Cansei, disse Abacuque. Davi, homem do Senhor, quero nessa noite de aniversário, a gente não pode parar com esse culto aqui, sem que você tenha a chance de responder, quem sabe por uma primeira vez, a esse convite, dizendo: minha alma está cansada, cansei mesmo, quero descansar em Cristo, testar a bênção de me apresentar para ser conduzido por Ele, ser ensinado por Ele, manso e humilde. Jesus Ele diz: aprendam a se tornarem vocês também mansos e humildes. E a principal característica do manso e do humilde é que ele tem consciência de fato de quem ele é, não na comparação, da comparação com outras pessoas, mas com Cristo. Eu queria chamar vocês aqui para a gente orar. Gente do Senhor que se sente cansada, problema na família, na saúde, essas surpresas indesejadas com as quais a vida nos atropela, pode atropelar. Gente que veio aqui a nosso convite e deseja dizer: olha, eu quero, quem sabe sou religioso, mas eu quero encontrar Cristo e provar do sabor dessa terapia divina que Jesus me oferece. Descanso para minha alma e para o meu coração. Vamos ficar de pé um minutinho, meus irmãos e irmãs. Se você se encontrar numa dessas situações, que citei aqui, desejando descansar em Jesus, veio aqui cansado, e você quer descansar nele, por favor, venha um momentinho para a gente fazer uma oração, juntos. Quero descansar no Senhor. Vinde a mim, como lhes disse desde o começo, esse é um convite a que a gente responde por uma vez, primeira, mas que tem que ser objeto da nossa resposta o tempo todo, contínua. Porque você responde e cansa, a vida esgota, exaure, desgasta, até a morte. Cansaço, bateu a porta da sua vida, do seu coração, nós vamos pedir que o Espírito do Senhor dê a você graça, bênção, paz e descanso. Nós vamos orar por esses pedidos aqui, tanta gente pedindo que a gente ore. Zé Fernando, amigo nosso, não aqui da igreja, também pedindo oração, está enfermo. Essas coisas de que a gente não dá conta. Isso significa sobrecarga. Eu não sei, eu não consigo definir qual é o melhor caminho para a minha vida. Isso cansa a alma de quem quer achar e andar no caminho certo e não tem a resposta. Bendito Deus, colocamos nossa vida diante do teu altar aqui, na celebração desse aniversário, mais um que o Senhor nos permite viver na sua presença, colocando o coração nosso cheio de canseiras e de enfado, para pedir que tu nos alivies o peso da alma, das emoções, da vida, enfim, que atropelou algumas de nós, com essas surpresas totalmente indesejáveis e que ameaçam a nossa sobrevivência, a nossa sanidade. Pedimos em nome de Jesus a tua intervenção milagrosa nessa noite. O Senhor veio para aliviar, para curar. É a tua palavra que declara que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Ó Deus, cantamos aqui, o Senhor veio apregoar libertação aos cativos e restaurar os quebrantados de coração. Visita-nos, não há missão mais nobre do que essa, a de anunciarmos que em Cristo e só nele há alívio e descanso. Que tu visites essa gente preciosa da igreja, dos nossos amigos, dos que atenderam ao nosso convite nessa celebração dessa noite, com o descanso profundo que faça absoluta diferença no seu caminho daqui por diante. Pedimos-te assim, em nome de Jesus. Esses pedidos todos, lavrados aqui, como cartas que depõem contra a vida de tantos, na forma da doença incurável, da porta trancada que ninguém tem podido abrir até agora, do problema insolúvel em família, da crise instalada na alma, no coração, do sono que se perdeu. Ó Deus, te pedimos que tu faças essa obra extraordinária, inaudita, que só o Senhor pode fazer pelo seu próprio poderoso nome. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Pode voltar para o seu